Então eu liguei, o Luiz me ligou, estava junto com o Manuel no dia, eles estavam procurando 4 investidores com 50 mil reais cada um na ocasião, e assim, supondo que eu tivesse mais contato e mais conhecimento de pessoas, de irmãos, né, que quisessem entrar com 50 mil cada um. E o Luiz sabia, né, que eu estava pedindo a Deus algo para a minha vida, que era um sustento alternativo, né? Uma outra forma de sustento. Você queria, na verdade eu lembro dessa época, você queria não ser pesado à igreja. Isso mesmo, exatamente. Tem a ver com o momento que estávamos vivendo ali em Belo Horizonte também. Bom, eu falei, Luiz, eu posso ser um investidor? Ele falou, claro. Ué, se você quiser, tipo assim, mas você tem dinheiro? Você tem 200? Você não é pé rapado? Como assim, né? Eu falei, não, eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu tinha era um terreno em Belo Horizonte, que era ainda junto, na época eu comprei junto com uma irmã, nós iríamos construir juntos. E eu falei, olha, eu tenho este bem que eu posso pôr à venda e tal. Só que aí deu assim alguns meses nesse processo, tipo uns 4 meses talvez, isso já era quase final do ano de 2013, início de 2014, em Belo Horizonte a igreja tem um sítio e eu costumava ir no início do mês, praticamente todo início de mês, tirar um tempo para jejuar ali. E eu fui nesse início, era início de abril, eu fui orar e jejuar, pedindo a Deus entendimento sobre algumas coisas. Eu fui ler o livro de Atos de novo, fiz uma proposta, li o livro de Atos, e eu pedi a Deus assim, falei, Senhor, me ajude nessa leitura, durante esse tempo de jejum, eu consegui sem os vícios de interpretação que a gente vai, às vezes, acumulando, né? Os anos fazem isso. E Deus me ajudou. E uma das coisas que eu queria era justamente entender essa questão de sustento, porque para mim era quase pecado eu viver, por conta do chamado de Deus, eu viver de outra forma que não fosse de tempo integral, vivendo do sustento espontâneo da igreja. E aquilo era uma luta para mim, e eu precisava de uma resposta de Deus naquele momento. Então, nesse tempo, tinha essa proposta aqui, mas eu também queria ter paz diante de Deus. E aí tive, para mim, o livro de Atos foi importante nesse momento, porque a vida de Paulo me ensinou algumas coisas ali. Eu nunca tinha percebido algo que eu percebi ali, que Paulo ele não tinha recebido o sustento da igreja de Corinto, pelos motivos que a gente sabe, pela falta de reconhecimento que os irmãos tiveram para com ele não queria dinheiro que não fosse, vamos dizer, honra, né? Não fosse honra. Então ele rejeitou o sustento da igreja por este motivo. Só que eu nunca tinha visto em Atos 20 que o apóstolo Paulo, quando está se despedindo da igreja presbitério de Éfeso, ele fala algo, você sabe que essas mãos providenciaram o meu sustento e para os que estavam comigo. Eu nunca tinha percebido, porque lá ele não teve o problema que ele teve em Corinto. E ele fala o motivo, eu fiz isso para mostrar a vocês as palavras de Jesus, que é melhor dar do que receber. Ele tinha outro motivo para não receber da igreja em Éfeso. E aí eu pensei, né, se Deus deu a Paulo vamos dizer, esta alternativa, eu me senti também livre naquele dia para orar e pedir a Deus. E aí nós colocamos prova diante de Deus, né? Eu e minha esposa naquele momento, que nós não queríamos fazer nada que Deus não quisesse, e um dos itens era a irmã que tinha o lote concordar em vender e depois vender, né? Tinha duas coisas. E graças a Deus ela concordou prontamente e em um mês a gente vendeu aquele terreno e a minha parte foi 200 mil reais, exatamente o que precisava para entrar.
E foi muito interessante, por quê? Porque então me veio ao coração isso, por que Deus estava me colocando, então, a princípio, foi empréstimo, porque ainda não tinha, eu tinha muita dificuldade ainda de concordar que o meu nome fosse para uma empresa, que o meu nome fosse usado para uma empresa. O Luiz também tinha, nós lutamos com isso juntos durante 1 ano ou 2, e aí, depois, essa parte do texto que fala sustento a você e aos que estavam com você, foi muito importante para o meu entendimento, porque eu entendi depois, sem Deus quer levantar recursos para não apenas para mim, mas para outros que Deus quer sustentar e que vão estar ao meu redor, né? Foi mais ou menos por aí.